Boa noite, pessoal. Vamos tentar novamente aqui que tá. Hoje tá complicado. Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente já passou por situação pior e deu certo. E não vai ser hoje que vai dar errado, né? Vamos, vamos esperar ele. Já tá vindo aí? E agora vai? Já. Vamos lá. Voltamos. Voltamos. Tá travando ainda? Ah, agora tá bom o áudio. Ah, então Vamos tá. lá. Tá, então eu vou resumir basicamente o que a gente já falou. O Vigold, ele ajudou há 30 anos atrás, ele foi cofundador da Apremave, né? Que é uma ONG sem fins lucrativos que basicamente cuida da biodiversidade da Mata Atlântica. Essa ONG, ela faz estudos de planos de manejo para criação de RPPN, criação de OCs no geral. O motivo principal que eu chamei hoje ele aqui foi porque eles participaram e têm um assento no Conselho Consultivo do Parna Araucárias, né? É o motivo da nossa live de hoje, das Araucárias. E o Vigor já passou pelo Ministério do Meio Ambiente de 99 a 2013, né? E ele já participou de. Cara, seu currículo é imenso. Eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas eu convido vocês a verem o currículo na página dele. Mas eu só recordo que ele é fotógrafo de natureza, ele faz curtas, ele tem uns vídeos muito bons que estão no site da Premave, né, Vigold. E ele também tem vários livros Sim. sobre Mata Atlântica publicados. Então isso credencia você para falar aqui hoje, né, para ser a pessoa que a gente vai entrevistar ou vai conversar hoje, né, Vigold? Então, Então é boa isso. noite. Boa noite. A gente vai começar fazendo um panorama assim, histórico das araucárias, né? Porque, até pelo que eu estava vendo em alguns vídeos seus, a araucária é uma planta pré-histórica, né? Que eu já vi estudos que já verificou-se a ocorrência dela até no Nordeste, assim, fósseis de araucária. Fala um pouco para a gente da ocorrência da araucária no Brasil e a importância dela, assim, sabe? Histórica. Então, boa noite, Johnny. Boa noite, todas e todos que estão nos acompanhando aqui. Antes de entrar na história da Araucária, eu queria parabenizar você por essa iniciativa, porque eu acredito muito, muito mesmo de que quem vai ter que tomar as rédeas do planeta são os jovens. Sim, Eu acabei de ler o livro da Greta Thunberg e tem uma frase que me chamou muito a atenção. Ela sim, diz o seguinte: é claro que nós precisamos de esperança, mas a única coisa que nós precisamos mais do que esperança é ação. Porque sim, uma vez que a gente começa a agir, a esperança está em toda parte. E eu sim, acredito firmemente nisso, que são sim, vocês, jovens, são os jovens em geral, as mulheres também, principalmente, que vão ter que assumir as rédeas do planeta, porque nós estamos passando por um momento extraordinariamente difícil. Nós estamos sim, passando por essa pandemia do coronavírus e as sim, mudanças climáticas em curso são muito, muito piores do que provavelmente o coronavírus. O que vem pela frente não vai ser muito fácil de enfrentar. E a gente tem que iniciar isso ontem, não é nem hoje. Eu, por exemplo, plantei a primeira araucária quando eu tinha 5 anos. Então, eu vixe, comecei a minha militância relativamente jovem. Aos 28, eu ajudei a criar a Premave, a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, que você falou, que é sim, uma OCIP, hoje tem mais de 30 funcionários, já plantou mais de 8 milhões de árvores, tem capacidade de sim, produzir até 1 milhão por ano. A gente trabalha também com elaboração de planos de manejo, com propostas de criação de unidades de conservação. A equipe da Apremave elaborou os planos de manejo da área da Serra da Abelha, do Parque Nacional das Araucárias, o plano de ação da Estação Ecológica da Mata Preta, que são sim, unidades administradas pelo ICMBio. E
eu não parei nunca a militância. Aos 33 anos ajudei a criar a rede de ONGs da Mata Atlântica, depois ajudei também na criação do Observatório do Clima, do Observatório do Código Florestal, e agora, recentemente, quando eu já tinha 59 anos, ajudei a criar o Observatório da Justiça e Conservação, que é uma organização com sede em Curitiba. Então, a militância, o ativismo é fundamental, porque sem ele não tem avanço. E nós estamos vivendo no Brasil um problema grave de retrocessos na área ambiental. E isso é mais presente no nível federal, mas também não deixa de ser um problema nos estados. No Paraná e Santa Catarina, por exemplo, a gente vai falar de araucária, tem iniciativas na Assembleia Legislativa para reabrir o corte de araucária. Então, nós temos que ter pessoas diuturnamente lutando e defendendo as florestas, os animais silvestres e os recursos naturais de forma geral. Eu trabalhei, por exemplo, de 1999 a 2012 no Ministério do Meio Ambiente, que foi um período onde a gente conseguiu avançar com a legislação, foi aprovada a lei da Mata Atlântica, a lei foi regulamentada, várias resoluções no Conselho Nacional do Meio Ambiente foram aprovadas, e então foi um período também em que se trabalhou muito com criação de unidades de conservação. E agora, então, entrando na araucária, como você falou, o Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro-ministro de Meio Ambiente do Brasil, faleceu no ano passado, aos 98 anos de idade, e sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu consultava ele. E ele me explicou uma vez que a araucária é uma das espécies mais antigas que ainda sobrevive na Terra, que ela teria surgido há aproximadamente 200 milhões de anos. Nossa. E ela cobria, principalmente aqui no sul do Brasil, estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 200 mil quilômetros quadrados. Também ocorria em pequenas manchas em São Paulo, até no Rio de Janeiro e Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. E uma pequena área na Argentina. Então, a araucária angustifolia, que é a espécie que nós temos, ela ocorria só nessa região. Existem outras espécies de araucária, como a araucária araucana no Chile, a araucária biduíli na Austrália, mas que ocorriam em áreas menores do que a nossa. Sim. E a araucária entrou na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA em 1992. E por que ela entrou na lista? Porque ela foi irracionalmente explorada ao longo do século XX. Ela chegou a figurar a madeira de araucária como uma das principais como um dos principais produtos de exportação durante as décadas de 50, 60 até 70 do Brasil. E era exportada principalmente para a Argentina e para a Europa. Sim. E só para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul ela ocupava 40% do estado, em Santa Catarina 30% e no Paraná 25%. Quando ela entrou na lista de espécies ameaçadas, é porque estava realmente no limite do limite da extinção. No ano 2000, o Ministério do Meio Ambiente fez um estudo junto com o governo do Paraná e identificou no Paraná apenas 0,8% de áreas de floresta com araucária bem conservada remanescente. Em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul, a gente deve estar entre 1% e 3% no máximo de áreas relativamente bem conservadas. Existem florestas não tão bem conservadas, que são as que a gente chama de estágio médio de regeneração, que cobrem um pouco mais. No Paraná são aproximadamente 12%, e aqui em Santa Catarina também entre 10% e 15%. Mas nessas florestas secundárias praticamente não existem mais árvores de araucária grandes. Só existem árvores médias ou pequenas e não existe mais madeira apta para exploração. Então, se alguém disser para você que dá para reabrir manejo de araucária, ou ele está agindo de má fé, ou ele está agindo por interesse próprio,
ou ele é um completo imbecil, ou ele é essas três coisas junto. Porque, ou ele é desonesto intelectualmente, porque não existe mais floresta com araucária que possa fornecer condições e capacidade para explorar madeira do ponto de vista comercial. Porque quando você chega ao limite de menos de 1% de um ecossistema, é porque você está no limite da extinção. E é isso que ocorre hoje. E aí algumas pessoas confundem, por exemplo, existem algumas propriedades rurais onde ainda tem araucária. E a partir desses pequenos fragmentos, querem fazer extrapolações para o conjunto do ecossistema. E isso é desonestidade intelectual no mínimo, ou imbecilidade pura. Então, nós temos uma situação hoje extremamente grave. A floresta foi reduzida a quase zero e tem iniciativas parlamentares aqui no Paraná, em Santa Catarina, querendo reabrir a exploração. No nível federal, o Ministério do Meio Ambiente recentemente tinha assinado uma nota técnica cancelando e anulando multas de quem desmatou ilegalmente. Ele teve que voltar atrás e anulou esse parecer, mas a AGU entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade de parte da Lei da Mata Atlântica, querendo sobrepor o Código Florestal à Lei da Mata Atlântica, o que é uma iniciativa extremamente nefasta para a floresta com araucária e para a Mata Atlântica como um todo, mas principalmente para a floresta com araucária e para os campos de altitude. Então, nós temos que realmente acreditar que os jovens assumam essa bandeira e que lutem para garantir a defesa do pouco que sobrou. Eu sempre digo que no Brasil, com lei, defender meio ambiente é muito difícil. Sim. Sem lei, esqueçam. E eu sou do tempo em que não havia lei, praticamente. Havia um código florestal, mas o código florestal permitia quase tudo. E o pouco que ele proibia não foi observado. Então, a minha geração de ambientalistas, os ambientalistas estão na faixa de 50, 60, até 70 anos, nós lutamos muito para que nós tivéssemos uma Constituição, tivéssemos uma lei na Mata Atlântica e tivéssemos um conjunto de regras de proteção e conservação. A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tudo isso foi essa geração que batalhou. E agora está com vocês, os jovens, manter essa legislação e botar ela efetivamente em prática. Tá. Agora, né, pessoal, falei, entra na minha segunda pergunta, porque eu só queria ressaltar uma coisa, porque as araucárias, segundo a IUCN, no gráfico da IUCN, existem, quando uma espécie está começando a ser extinta, a IUCN classifica em 7 categorias, assim, são graus que a espécie pode chegar a ser extinta, né? E a araucária, sendo que 7 ali, não é numerado, né? Mas sendo que 7 é o extinto e o primeiro ali é que tá perto, sabe? Não é preocupante, mas está perto. E as araucárias, ela está ali na 5ª posição, né? Que é o criticamente em perigo de extinção, né? E só fazendo essa observação, porque a gente também falou sobre tartarugas aqui, e a gente mencionou umas tartarugas que também estavam nesse nível, né? Agora, voltando a questão das araucárias, agora, já que você passou a história evolutiva, falou um pouco das perspectivas das políticas públicas e tudo mais, eu queria que você falasse assim, sobre quando começou realmente essa necessidade que a gente viu que não dava mais para cortar a araucária, não dava mais para fazer esse manejo de araucária, e foi o ponto decisivo para a gente começar a pensar em uma conservação mais efetiva. Você se recorda desse ponto? Sim, esse ponto, essa percepção de que a araucária estava chegando ao fim, isso vem de mais tempo. Por exemplo, no ano de 1960, a FAO e o governo do Paraná fizeram um levantamento publicado em 1966, que
estimou, por exemplo, naquele ano, que ainda havia 45 milhões de metros cúbicos de araucária para explorar. E eles estavam explorando 3 milhões de metros cúbicos por ano. E previram que, nesse ritmo, em 15 anos, a floresta estaria liquidada. Isso foi lá no começo dos anos 60. Quando chegou na metade dos anos 70, essa previsão se confirmou. A araucária começou a escassear. Por exemplo, em 1948, tinha 2.800 madeireiras nos 3 estados do sul. E esse número de madeireiras caiu vertiginosamente já a partir dos anos 70 por falta de matéria-prima. Então, na época, eles concluíram que estava se cortando a araucária num ritmo 10 vezes maior do que a capacidade de regeneração da floresta. E nada foi feito para inverter isso. Não se plantou araucária e não se fez manejo. Quem disse que se alguém disser que fez manejo na araucária, está mentindo também. Nunca se fez manejo, pelo menos não manejo sustentável. O que se fez foi corte de araucárias que tinham mais de 40 centímetros de diâmetro no início e no fim estavam cortando o que tinha mais de 15 centímetros de diâmetro. Então só sobraram na floresta mesmo, nessas florestas secundárias, as árvores raquíticas que não serviam para madeireira. Isso fez também com que outras espécies fossem severamente danificadas, não, afetadas nos anos 90, por exemplo. O papagaio charão chegou a quase extinção porque ele depende do pinhão, que é a semente da araucária, para sobreviver. E como quase não sobraram árvores grandes de araucária produzindo sementes, os papagaios também começaram a diminuir. Nós conseguimos aí primeiro com a legislação, mas aí a legislação passou a ser burlada nos anos 90. No ano 2000, a Justiça Federal deu uma liminar proibindo os órgãos ambientais de autorizar corte de araucária. A partir daí que começou a reversão desse problema de desmatamento e corte irracional de araucária, porque o IBAMA e os órgãos estaduais ficaram proibidos de autorizar. E essa liminar eles nunca conseguiram derrubar. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal confirmou essa decisão e, portanto, o corte de araucária, por ser uma espécie ameaçada de extinção, está legalmente proibido desde o ano 2000. Já era proibido antes pelo Decreto 750 da Mata Atlântica, mas eles conseguiam burlar, dizendo que estavam fazendo manejo sustentado, que não era verdade. Então, nós temos uma situação que começa a reverter o corte das últimas araucárias efetivamente no ano 2000, e de lá para cá, quem conhece aqui o Planalto Catarinense, Rio-Grandense, Paranaense, existem regiões onde a araucária está regenerando. E aquelas árvores raquíticas que sobraram dos famosos planos de manejo, que na verdade eram planos de corte, aquelas árvores também cresceram e hoje estão produzindo pinhão novamente, ao ponto de que o papagaio charão está em franca recuperação também. No município de Urupema, aqui em Santa Catarina, existe anualmente o Festival do Papagaio Charão, que reúne algumas milhares de pessoas que vêm ver os papagaios nessa época do ano, que é no inverno, que a semente do pinhão está boa para a colheita. Então, isso virou um atrativo turístico e uma fonte de renda para o município. E, ao mesmo tempo, permitiu que a espécie se recuperasse. Chega a ter mais de 20 mil papagaios nessa época do ano que podem ser observados no município de Urupema. Então, ao destruir a floresta com araucária, estava se destruindo também centenas de outras espécies da flora e fauna, não só a araucária. E foi um trabalho, uma luta de muita gente que envolveu pessoas dos órgãos públicos, como também do Ministério Público, mas as ONGs ambientalistas foram fundamentais nessa batalha, porque elas nunca jogaram a toalha, elas sempre acreditaram e lutaram para defender o que restava da floresta com araucária e também
pela recuperação. E Só nós, por queria, exemplo, Sim. só queria fazer uma adendo que quem tenta criminalizar as ONGs, né, as ONGs no geral, falando que normalmente elas tentam destruir o meio ambiente, né? Pelo que todo mundo que eu entrevistei aqui, a proteção do meio ambiente no Brasil começou pelas ONGs, né? Na década de 60, 70. Sim, a proteção começou. A questão ambiental é relativamente nova no planeta. Houve no passado pessoas que se preocuparam com isso, como, por exemplo, São Francisco de Assis, um padre católico há 800 anos, ou qualquer coisa assim. Depois, aqui no Brasil também, teve pessoas que já no século passado se preocupavam com isso. E as primeiras legislações sobre meio ambiente surgem mais efetivas na década de 1930, por iniciativa de cientistas e algumas pessoas que começaram a demonstrar para os governantes de que o ritmo da destruição das florestas, principalmente, estava alarmante e que já naquela época começava-se a ter problemas não só ambientais, mas também de abastecimento de lenha nas propriedades rurais, de erosão do solo, de poluição de águas. Então, na década de 1930, surge o primeiro Código Florestal e o primeiro Código de Águas. E o Código Florestal é revisado na década de 1960, e a partir dali, 68, o Código de Fauna, e a partir dali começam a surgir também as primeiras ONGs ambientalistas, como a Agapan, em 1970, criada pelo Lutzenberger, em Porto Alegre, em 1973, a Caprena, aqui em Santa Catarina, e aí, mais recentemente, 85, 86, a SOS Mata Atlântica, em 87, a Apremave, e aí são centenas de ONGs que surgem a partir dos anos 80 e 90, principalmente. E essas ONGs fizeram e continuam fazendo a diferença. Tá, só queria fazer uma pausa na nossa conversa aqui para falar que o pessoal tá te elogiando muito. O Fernando Tatagiba aqui do Parna Chapada dos Veadeiros e tudo mais, tá falando que é um prazer te ouvir falar e tudo mais. E só demonstra a importância e o acerto da gente conversar com você aqui hoje, tá bom? Tatagiba, uma hora dessa eu vou aí de novo. Só deixar um recado para o Tatagiba, que uma hora dessa eu vou visitar o parque novamente. Pois é. Agora a gente já falou muito de passado e um pouco da história da Araucária. E agora partindo para uma perspectiva atual, porque atualmente a Araucária ela não serve só de conservação da natureza, né? Ela faz parte da cultura brasileira, da cultura principalmente do Sul, que o pessoal do Sul vira e mexe falando assim, eu vou chamar o meu amigo ali nessa época de junho e julho para tomar um vinho com um pinhão, essas coisas. Quais são os desafios atuais, pensando assim, para a proteção da Araucária? Porque além de conservação, ela tem um papel cultural muito importante no Sul brasileiro. Sim, então, nós, por exemplo, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, em 2005, nós organizamos uma reunião do CONAMA fora de Brasília, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, e o tema era floresta com araucárias. Na época, a gente estava discutindo a criação de unidades de conservação na floresta com araucárias no Paraná e Santa Catarina, e na véspera da reunião de 2005, nós propusemos, a Marina Silva era a ministra, o João Paulo Capobianco, secretário de Biodiversidade, eu era o coordenador do Núcleo Mata Atlântica, nós propusemos ao presidente Lula a criação do Dia Nacional da Araucária. E ele assinou o decreto criando o Dia Nacional da Araucária, dia 24 de junho, que é hoje. Por que nós escolhemos essa data? Porque coincide com o dia de São João, e aqui no Sul, né, nas festas de São João, se come muito pinhão e se bebe quentão no inverno, nessas festas. Então, a ideia era criar um dia para realmente amplificar o conhecimento, a divulgação da importância da araucária para a sociedade como um todo.
Nossa. Então, nós fizemos esse dia. Então, basicamente, você está falando que a gente está conversando aqui hoje porque lá atrás você junto com seus colegas, decidiram, É, decidiram criar e esse dia, aí, né? sim, e Muito aí bom isso. nós conseguimos também, naquele ano de 2005, que fossem criados o Parque Nacional das Araucárias, a Estação Ecológica da Mata Preta, aqui em Sim, Santa Catarina, com sim, mais ou menos 19 mil hectares, a soma das duas unidades. E logo no ano seguinte, em março do ano de 2006, a Reserva Biológica das Perobas, o Parque Nacional dos Campos Gerais, a Reserva Biológica das Araucárias e o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, no Paraná. Então, foram unidades de conservação que, naquela época, nós preparamos os estudos e o presidente da República assinou os decretos criando essas unidades. Com essas novas unidades criadas naquela época, nós passamos de 0,36% do ecossistema sim, da área original da floresta com araucária para 0,70% de áreas protegidas em unidade de conservação. Ou seja, nós estamos com menos de 1% do ecossistema nossa, floresta com araucária protegido por parques e reservas. O sim, Brasil assinou a Convenção da Biodiversidade, que prevê que se deva proteger pelo menos 17% de cada uhum, ecossistema terrestre. Então, nós sim, estamos muito longe disso. Porque, sim, além dessas unidades que eu citei, a gente tinha o Parque Nacional de São Joaquim, com 50 mil hectares, os parques sim, de aparados da Serra, Serra Geral, com 27 mil hectares no Rio Grande do Sul, e aqui em Santa Catarina, a área da Serra da Abelha, com 4 mil hectares. E é só o que nós sim, temos de áreas protegidas na floresta com araucária. Ainda naquele tempo que eu estava no Ministério, nós encaminhamos estudos e que estavam prontos e que depois foram para a gaveta para criar o Parque Nacional do Campo dos Padres, com 50 mil hectares, o sim, Refúgio de Vida Silvestre do Rio da Prata, com 36 mil hectares, o sim, Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pelotas, com 262 mil hectares. Este refúgio era um compromisso assumido no termo de ajustamento de conduta que permitiu o fechamento do lago da usina hidrelétrica de Barra Grande. E o governo assumiu o compromisso e nunca cumpriu. E o sim, Refúgio de Vida Silvestre do Rio Tibagi, com 23 mil hectares, que são áreas que tinham sido estudadas, audiências públicas feitas, tudo pronto para serem criadas e nunca sim, foram criadas. E sim, essas áreas precisariam ser criadas para que a gente tivesse uma proteção mais efetiva da floresta com araucária e dos campos naturais associados a essa floresta. Então, uhum, é extremamente importante que vocês que estão no ICMBio hoje, que retomem esses processos e convençam o governo a criar essas unidades de conservação, apesar das dificuldades conhecidas. Mas não dá para, como diz a Greta Thunberg, a ação é fundamental, porque viver de esperança não dá. perfeito. É, agora, a gente já. Eu sempre procuro nas nossas lives falar um pouco do passado, um pouco do presente e um pouco do futuro. Eu li uns estudos e tudo mais que falam que se a gente continuar como está hoje, é possível que dentro de 50 anos as araucárias estejam extintas, né? Quais são as perspectivas futuras para a proteção das araucárias? Nós temos, como eu já falei antes, nós temos, infelizmente, iniciativas tanto de órgãos do executivo, federal, estadual e municipal, quanto legislativos nas três esferas, ainda trabalhando para reabrir corte, exploração e desmatamento de araucária. Isso é absolutamente inaceitável sob qualquer ponto de vista. Sim. Então, hoje, por exemplo, os nossos amigos ambientalistas do Paraná fizeram uma manifestação na frente do Palácio do Governo, despejaram Sim. lá um caminhão carregado de araucárias que foram cortadas para a instalação de uma rede elétrica, autorizado pelo Nossa, governo do Estado. Quando o nossa, governo do Estado deveria procurar alternativas locacionais para não precisar cortar espécies ameaçadas. Mas cortar a espécie ameaçada parece mais fácil do que cortar uma faixa de pinos e eucalipto, porque em alguns sim, lugares bastava deslocar a linha em 10, 15 metros e passar
por dentro de uma faixa de reflorestamento de pinos e eucalipto. Mas parece ser mais fácil autorizar o corte de araucária, o que é inaceitável no mundo de hoje. Então, nós temos um problema aí de ainda ter gente querendo destruir. Nós temos um outro problema que pode agravar a situação da araucária, que são as mudanças climáticas. A araucária é uma espécie associada ao clima mais frio, e com o pouco frio que tem dado, por exemplo, nós estamos agora 24 de junho e não tivemos nenhum dia aqui onde eu moro com temperatura abaixo de 8 graus, quando este era sempre o período mais frio do ano, com várias geadas sequenciais. Esse ano nem sinal de geada. Então, o frio está diminuindo em função das mudanças climáticas. Isso pode afetar a propagação, o desenvolvimento da araucária por questão climática. Então, nós precisamos tomar medidas que minimizem as mudanças climáticas e também precisamos de programas e projetos governamentais e também da iniciativa privada que façam a restauração e a recuperação de áreas e criem corredores de interligação das centenas de pequenos fragmentos que existem. Porque grandes fragmentos são raríssimos e nós precisamos interligar os fragmentos menores. Sim. E, para isso, parcerias entre órgãos públicos, iniciativa privada, são fundamentais. E vocês, que são do ICMBio, precisam retomar urgentemente as propostas de criação das unidades de conservação já estudadas, além de analisar e estudar outras áreas que devam ser legalmente protegidas. Porque, como dizia o ex-ministro Paulo Nogueira Neto, a única maneira efetivamente de proteger a biodiversidade no longo prazo é transformar áreas em unidades de conservação. Todo o resto é balela, porque, estando na mão da iniciativa privada, ninguém sabe como vai ser quando muda a sucessão de o pai morre, o filho assume. Eu já vi esse filme muitas vezes. O pai protegeu áreas e o filho veio depois e vendeu para a primeira madeireira de plantão. Então, nós precisamos proteger áreas no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Mas, no nível federal, é extremamente urgente retomar esses processos de criação dessas unidades. Perfeito. Então, basicamente, a gente retorna para a sua fala inicial, porque os planos e tudo mais, a estrutura para proteger a gente tem. A gente só falta ação, né? Falta vontade política e ação, né? A gente volta para a Greta, né? E vamos lá, Greta, a gente quer você aqui um dia, viu? Viu, Gold? A gente está chegando no final agora da nossa conversa. Eu queria que você fizesse uma fala final e agradecesse alguém esse é o espaço livre para você. Essa é a sua hora de falar livremente o que você quiser. Então, eu só agradecer a todos e a todas que nos acompanharam e dizer que foi um prazer poder participar dessa conversa e deixar uma mensagem aqui de que ativismo é fundamental. Nós precisamos lutar por aquilo que nós acreditamos. A Greta diz que ninguém é jovem demais para fazer a diferença. Eu acredito firmemente nisso, que ninguém é jovem demais e ninguém é velho demais. Sim. E todos nós precisamos lutar por isso, porque, infelizmente, existem ainda pessoas que querem destruir o pouco que sobrou. Sim. E as mudanças climáticas, os eventos extremos estão nos mostrando que nós precisamos não só proteger o que sobrou, mas também recuperar muita coisa que foi destruída pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Nós aqui, por exemplo, onde eu moro, nós estamos na seca mais severa que eu já vivenciei em 60 anos. Sim. Nós estamos há 7 meses praticamente sem chuva, coisa que não existia na Mata Atlântica. Os riozinhos, as nascentes, todos secaram. O rio que passa atrás da minha casa, os peixes todos morreram por falta d'água no rio. Eu nunca tinha visto nada parecido.
Então, todos os vizinhos estão tendo que cavar poço emergencial porque não tem mais água. Então, isso deveria ser o suficiente para a gente olhar e dizer: nós precisamos assumir a rédea do planeta. Sim. E tirar esses caras que só pensam em grilagem, em destruição da jogada. E isso inclui votar melhor nas eleições, escolher votar em pessoas que queiram proteger terras indígenas, que queiram criar novas unidades de conservação e queiram fortalecer os órgãos ambientais como o ICMBio. Aliás, uma palavra sobre o ICMBio: eu sempre fui fã do ICMBio, ajudei a discutir a criação do ICMBio, e eu acho que o ICMBio é um dos principais órgãos públicos federais do Brasil. E o ICMBio tem uma responsabilidade sobre o patrimônio das presentes e futuras gerações. É o ICMBio que vai cuidar de todas as espécies, ou que cuida e deveria cuidar de todas as espécies de fauna e flora que nós temos. Isso é de uma responsabilidade gigantesca. Então, vocês jovens que estão no ICMBio, por favor, não esqueçam disso e vamos em frente. É isso aí. Eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Eu acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui com a gente, entendeu? No início, a gente está no início desse projeto Fala aí, Bicho. É um momento que eu tenho que ressaltar algumas coisas que eu não falo pelo ICMBio. Esse é um projeto autônomo, esse é um projeto que, buscando ter mais voz dos servidores em geral, dos nossos colegas, e vendo que isso era necessário, a gente resolveu se formar e se juntar e abrir esse espaço para a gente conhecer pessoas que nem você, que tem uma história incrível. E a gente sempre tá aqui. A gente tem outro quadro, que é o quadro... É um quadro que se chama Bora Falar sobre a pressão que é ser ambientalista. E aí eu te convido futuramente para participar desse quadro, que esse quadro é voltado mais para a sua história. E, cara, a conservação da biodiversidade, a conservação da natureza não é mais não é um e se, né? É um fato, assim, a gente precisa conservar, né? Não é mais a gente está vendo aí com o coronavírus o que acontece quando a gente duvida da ciência, os cientistas, o que deve ser feito, o que vai acontecer, e aí a gente extrapola um pouco, a gente vai um pouco esse ano para a Sibéria e vê lá quanto está dando na Sibéria, que é quase terra de Papai Noel, que lá está dando 30 graus, direto 38 graus, um lugar que era para estar congelado, né, praticamente. E mais uma vez eu agradeço você, Vilgot, por participar da nossa conversa. Queria lembrar vocês que essa conversa vai para o YouTube, então não esqueça de compartilhar, curtir, fazer tudo isso, que é muito importante para esse projeto. E lembrando que sexta-feira a gente tem uma convidada especial, uma das maiores ambientalistas do Brasil, se não a maior, que é não querendo desmerecer ninguém, viu, pessoal? Mas em projeção e tudo mais, a gente vai estar conversando a gente vai conversar com a Marina Silva na sexta-feira, no quadro Bora Falar a pressão que é ser um ambientalista, tá bom? E é isso, tenha uma ótima noite, bom descanso para você e mais uma vez eu agradeço pela nossa conversa, tá bom? Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, tchau.